Ni hao ma. Então, boa noite, bom dia, boa tarde, independente do horário que vocês estejam vendo essa aula. A gente vai dar continuidade às aulas sobre números, né? Que nós começamos já há umas 2 ou 3 aulas. Então, as primeiras aulas foi inicialmente vocês aprendendo a contar quais são os números em mandarim, como a gente vai falar números pequenos, números grandes. E aí depois nós tivemos a aula passada, que foi sobre frações, né, partes menores, falar sobre quantidade, número original, primeiro, segundo, terceiro. Então se você ainda não assistiu essa aula, essas 2 aulas, volta, tá? Assiste as aulas. E aí depois vem e assiste essa aqui, porque senão vai ficar um pouco embolado. Apesar que agora a gente vai estar falando um pouco mais sobre a questão do tempo mesmo, né? Do tempo que a gente usa no cotidiano. Então, assim, é muito importante. Seria muito bom se vocês vissem essa aula primeiro, ainda mais se vocês estiverem com dúvidas, tá? Vai lá, dá uma revisada no conteúdo e aí vem para essa aula para ficar mais natural o que eu vou estar falando aqui para vocês, beleza? Vamos lá. Então a gente vai falar sobre tempo, tá? Tempo em mandarim é shi jian, então shi de tempo e jian de partição, tá? Então uma parte do tempo é como nós vamos nos referir a todos os termos que vão estar se referindo a porções diferentes de tempo, seja minuto, hora, dia, mês, semana, ano. Então é mais ou menos essa a ideia. Então esse aqui, shi jian, e é a nossa palavra do dia dessa aula, tá? Então mandem lá, não esqueçam de ir no canal da chamada, vocês têm até uma semana pra gente poder dar a presença para vocês. Tá, então vamos falar só um pouquinho a mais sobre números e tempo. O sistema de tempo chinês é, na verdade, bem simples de entender. Ele segue muito parecido com o sistema que nós usamos no português, tá? Não tem como, para quem está iniciando uma língua, não aprender a falar sobre números e tempo, né? Porque o tempo, de uma maneira geral, ele vai desempenhar um papel que é muito importante na nossa vida diária, tá? Seria muito mais fácil vocês morarem num país de língua chinesa, cantonês, sabendo contar as horas, né, para poder, sei lá, marcar uma reunião, fazer alguns planos de viagem, contar histórias, por exemplo, poder falar de quantidade não, de poder marcar mesmo e ficar mais fácil a comunicação. Então, se vocês não estiverem, novamente, familiarizados com os números entre 0 a 60, que são aqueles números menores que nós vimos, tipo Lin, que é 0, né? I, R, San, Si, Wu, Liu, Qi, Ba, Jiu, Shi, que são até o 10, né? E depois de 11 a 20, lembrando que é diferente, né, da composição normal e, na verdade, muito parecido com o português, igual Xi 11, Xi 12, Xi 13, Xi 14, Xi 15, Xi 16, Xi 17, Xi 18, Xi 19, e aí nós temos os números de 20 a 60, que daí, no caso, são os compostos, né? Arshi, 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 Arshi San. Então, lembrando que os números que terminam com 0 são do mesmo jeito que a gente falaria, por exemplo, 3 dezenas em português, 4 dezenas, 5 dezenas. Então, Sanxi, Sishi, Wushi e Liushi, né? De 1 hora ou 60 minutos, no caso. Então, a gente precisa lembrar desses números, dessas pronúncias, para poder ficar mais fácil de falar sobre horas em mandarim, e para aprender também a partir dessa aula mais algumas palavras de vocabulário. Então se preparem que essa aula e a próxima tem muito vocabulário novo, tá? Além dos números que por sorte vocês já viram, né? Então
não é muito em relação a números, mas sim a palavras de tempo, que vão condicionar o tempo de vocês, tá? Então, vamos lá, vamos ter que estudar bastante essa parte, vamos ter que usar bastante essa parte. Então, lembrando que vocês poderiam usar o chat, né, pra responder a gente às vezes. Mas eu vou deixar bem divertida a tarefa pra vocês poderem utilizar esses vocabulários, principalmente porque são tabelas bem grandes, com bastante vocabulário. E aí a gente vai estar programando para aula de segunda-feira, pegar essas últimas 4 aulas e aí ser só conversação, tá? Para treinar mesmo, colocar em prática. Então, lembrando, revisem as 2 últimas aulas, essa aula de hoje e a aula de quinta-feira, tá? Tentem assimilar esse vocabulário, anotar para que nós pudermos usar na aula de segunda-feira, dia 8, uma aula só sobre conversação. Tá? Então vamos lá. Não entre em desespero, ok? Então, datas. Como escrever datas em chinês, tá? De uma maneira geral, para falar de data, a gente precisa saber os números até 30, né? Então, vocês já sabem. Então, quer dizer que vocês estão prontos para poder começar a aprender sobre datas. E se você ainda precisa trabalhar um pouco mais com esses números, de novo, pausa, respira e volta nas aulas passadas. Ok? Então, em chinês, quando a gente vai escrever ou falar sobre datas, tá? Nós vamos seguir a ordem sempre do maior número para o menor, quando a gente está escrevendo datas. Então, em vez de nós começarmos do pequeno para o grande, como acontece, por exemplo, no português ou no inglês, né? O que acontece geralmente em línguas latinas. Então, no mandarim será o contrário. Vai ser sempre do maior número, ou seja, do ano, para o menor, que é o mês, e aí depois o menor número, que é o dia. Tá? Então, ano, mês e dia. É nessa sequência aqui. Vamos lá. Dar alguns exemplos e aí vai ficar mais fácil. Então, começando no maior número, que é o início da nossa pronúncia, então nós vamos falar sobre ano. Ano, que em mandarim é nian. Nian. O nian, ele representa ano, tá? E ele para cada final de número do ano, por exemplo, nós estamos em 2023. Então eu quero falar 2023 em mandarim. Para anos, nós vamos pronunciar número por número, como se fosse um número de telefone, um número de casa, então a gente pronuncia número por número. E no final nós vamos colocar o nian. Então, lembra que a gente separou as centenas, dos milhares, das dezenas de milhares, falando que eles eram contadores? Então aqui a gente vai usar essa mesma ideia. O nian, ele é o contador para ano. Então no final a gente coloca do número, a gente coloca o nian, para que a pessoa que está te ouvindo saiba que você não está tipo só falando uma sequência aleatória de números e que na verdade você está falando sobre um ano, tá? Então isso fica muito para contextos que geralmente você fala só o ano. Tipo, se alguém me pergunta, gente, que ano é esse? Em que ano nós estamos? E aí eu vou falar, 今年 esse ano, 是 é. Então, 今年是2023 年. Então, qual ano que eu estou me referindo? 2023. Agora, só uma curiosidade sobre o Nian, tá? Por que esse símbolo? Ele é um homem carregando grãos que representa a colheita anual. Então, nos tempos antigos da China, eles usavam muito as estações do ano, né? Como eu posso passar essa curiosidade para vocês, mas eles dividem o ano por estações solares. Acho que a gente comentou em um dos últimos festivais que teve, que eles têm fases, e essas fases são como eles definem o ano, e essas fases estão geralmente associadas à agricultura.
E aí por isso que o ano é representado pela ideia de carregar grãos, de colher grãos. Então você sabe que está na época de colher grãos, quer dizer que já se passou um ano, beleza? Então aqui, continuando. Como eu disse, então o ano ele é lido o número, um por um, individualmente, adiciona o Nian no final, e aí, então, no caso de 2023, ele vai ser lido como Ar, Lin, Ar, San, Nian, em um contexto, tá? Geralmente que ele é mais formal, por exemplo, em um convite de casamento, ou a data de nascimento de alguém, ou a data numa prova, ela tem que ser escrita com todos os caracteres em chinês, em mandarim, lembrando. Então é aqueles traços. O I é um traço só, o R são 2 traços, o 3 são San, né, são 3 traços, e o Lin, que é aquele caractere complicadíssimo, vocês vão ter que escrever, infelizmente. Então, ao escrever ou falar sobre o ano, tá? É importante não esquecer o Nian. Ele não é descartável. Ele não é opcional. Vocês obrigatoriamente têm que falar o Nian, senão vocês estão pronunciando errado. Porque se você simplesmente disser os números do ano, né? Sem adicionar o Nian no final, então soará como uma sequência aleatória de números. Tá? Então não se esqueçam do Nian no final. Fica fácil, por exemplo, como eu falei, Arlin, Arsan, Nian. Então, 2023, que é o ano em que nós estamos. Mas e se eu estiver contando uma história e eu falar lá que nos anos 2000, então, Arlin, Lin, Lin, aconteceu tal e tal coisa. Eu simplesmente continuar falando, eu simplesmente resolvi repetir um monte de zero e aí pode ser que fique muito fora de contexto e a pessoa não entenda. Então, Niana é uma marcação que ela não é opcional, tá? Vocês têm que usar para que vocês soem de maneira correta. E aí, alguns exemplos, tá? Então, Jingnian, Jin, tá sempre se referindo ao presente. Então, Jin é este dia, este ano, essa semana, Jin. Então, usando como a palavra de tempo. Jingnian, esse ano, Shi, nosso verbo ser, na, Inian, na, de qual, Inian. Tô dando né, acompanhando o substantivo. Então, que ano é este ano? Ah, 今年是2021年. Então, esse ano é 2023. Nian, ano. Então, mais alguns exemplos para vocês, tá? Agora, sem o número, só usando Nian como substantivo para ano mesmo. Então, 我们在这儿住了好些年了. Nós moramos aqui há alguns anos. 我们, nós, 在这儿, aqui, 住了, moramos, 好些年了. Então, 好些é uma quantidade de alguns poucos ou alguns bons anos. Então, 年了, anos. 我们在这儿住了好些年了。今天是大年30. Hoje é a noite de ano novo. 今天, hoje, 是, verbo ser, 大年30. 大年é o grande ano, 30 é dia 30. Então é a grande mudança de ano que ocorre no dia 30. Se vocês escutarem essa maneira, 大年30, 大年30, tá sempre se referindo, tá? A virada do ano mundial do Ocidente, né, no caso. Porque lembrando que os chineses seguem o calendário lunar. Então eles têm outro nome, é o Festival da Primavera, né? Chutianjie, que é o Festival da Primavera. Então esse para eles é a virada do ano lunar. Quando a gente fala então Danian Sanshi, é a virada do ano do Ocidente. É a nossa virada que acontece dia 31 de dezembro. Beleza? E
26岁了. Ela tem 26 anos esse ano. Lembra? A Milena explicou isso na semana passada. Que a gente usa o 今年. Tô indicando que é este ano. 26, 26. 岁了. Então, 岁 de anos. 了 indicando mudança. Então, quer dizer que essa pessoa, ela provavelmente já fez aniversário esse ano. E nesse ano, ela fez 26 anos. Que o 了 indica mudança. Então, 她今年26岁了. Então, repetindo só mais uma vez os exemplos para vocês.我们在这儿住了好些年了。今天是大年三十。她今年26岁了. E aí, então, a gente já aprendeu a primeira parte de falar sobre datas. A gente vai continuar agora com a próxima palavra, que é o ye. Ye, que representa mês. Tá, Paty, mas a gente já viu esse caractere antes. Ele não representa a lua? Sim, ele representa a lua. E aí a gente volta para a ideia de que os chineses contam o tempo a partir da lua. Então, o calendário deles segue o calendário lunar. E então, o mês para eles é representado pelas mudanças da lua, né, da fase da lua. Então, todas as vezes que começa a se repetir, se encerrou o mês. E aí, por isso que o mês está associado com o caractere de lua. Yue. Já se passaram tantas luas. Ok? Então, os meses são escritos seguindo a fórmula número mais yue. Então, 1月, 2月, 3月, 4月, 11月, 12月. Então é muito simples, tá? Ao contrário da maioria dos outros idiomas, você não vai precisar aprender 12 palavras separadas e decorar elas como o número dos meses, como o nome dos meses. Então aqui é você seguir a ordem do mês, mais o caractere de ye. Tá? Em mandarim a gente pode contar até 12, né? E vai adicionar o yue, e aí você tem os meses marcados dessa maneira. Tá? Lembrando aqui de novo que yue originalmente significa lua, e aí como o mês é o ciclo de uma lua, isso faz até muito sentido, né? Tá, assim como os anos, o número ele pode ser escrito, tá, em dígitos numéricos, como a gente conhece aqui, nosso 1, 0, ou vocês podem usar os caracteres, tá? Escrever a data exclusivamente em caracteres, os tracinhos, né, e que são os hanzis, nossa, tracinho, os hanzis, né, e ar, san, si, daquele, como hanzi, ele tá reservado para ocasiões que são formais. Então, geralmente num convite, ou se você for convidar alguém para uma celebração, um casamento, uma festa de aniversário, ou nascimento de alguém, vocês vão usar sempre a forma no hanzi e não um dígito numérico, ok? Só enfatizando. E aqui estão finalmente, como nós falamos, os 12 meses do ano. Eu coloquei na tabelinha para ficar visual para vocês. Mas não. Iye, janeiro. Arye, fevereiro. Sanyue, março. Siyue, abril. Wuyue, maio. Liuyue, junho. Chiyue, julho. Bayue, agosto. Jiuyue, setembro. Shiyue, outubro. Shiyue, novembro. Shiyue, dezembro. Tá? Então, sempre tentem associar, né, o número do mês com o mês que vocês estão se referindo, que vai ficar mais fácil. Essa parte mais decorável mesmo é bem simples, na verdade, é lembrar a questão do mês e adicionar dia no final. Agora, dia. Dia fica um pouco mais complicado, porque a gente pode falar de 3 maneiras diferentes, e aí depende muito de onde você está na China, né? Como a gente viu, tem muitos
muitos regionalismos, tá? Muita maneira diferente de falar. Então, por exemplo, Uri é muito do sul, se eu não me engano. O Hao é muito do norte. E o Tian, se eu não me engano, ele já é uma variável que veio baseada nas religiões. Então, tem muita diferença aqui, mas, assim, vocês podem ficar à vontade entre escolher uma maneira e usar, nenhuma delas estará errada. As pessoas vão te entender. Porém, de uma maneira geral, o how, que é esse do meio, ele é o mais comum, tá? Pra se referir a dia. O Tian a gente escuta bastante também. Uri não é tão comum assim. Uri, ele vai ser mais comum se vocês forem para lugares que estão muito relacionados ao Japão, por exemplo, né? O Japão adquiriu essa forma do mandarim, né, no caso. Então, vamos lá. Dando início a como aprender a falar os dias da semana. Então, a gente pode dizer ri ou how. Os dias do mês, tá? Eles são expressos por meio do número. E aí o número vai ser seguido de ou how, que indica dia, ou ri, que também indica dia. Mas o ri, ele vem da ideia do sol, da passagem do sol, né? Então o sol ele entra de manhã, começa o dia, e aí ele sai, fica escuro, acabou o dia. Então acabou o dia de trabalho porque acabou a iluminação, né? Não tem mais luz. Então a gente sabe que a passagem do dia está associada com a passagem do sol. Então por isso que em alguns lugares a gente vai falar ri, para se referir a dia. Então, como iniciante, vocês podem memorizar um desses estilos, né? Ri ou how ou Tian. Mas ambos, todos na verdade, são usados comumente e vale a pena aprender as três maneiras e lembrar, associar que elas estão associadas ao dia, tá? Porque essa também é uma boa oportunidade para praticar agora alguns vocabulários que vêm associados a essas ideias. Por exemplo, o Tian, que é a terceira maneira, ele está associado com o céu. Então, ele vem da ideia da religião em que um dia são todas as atividades que você realiza em decorrente da passagem dos corpos celestes, igual o Sol e a Lua. Então, um dia, que é Tian, ele vai ter a mudança do Sol e a mudança da Lua no céu. Então, por isso é que Tian, que também representa céu ou Deus ou paraíso, e aí depende muito do contexto, está associado com essa ideia de dia também. E ele é bem comum na língua falada, principalmente quando a gente vai falar, tipo, que dia é hoje? Nós vamos ver essas perguntas mais pra frente. Mas ele é bem, bem comum mesmo quando a gente está falando do dia em si de uma maneira mais coloquial. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês verem quando a gente está falando de como cria, né, a ordem do dia. Então é o numeral e o house. Vai seguir a mesma ideia para ano, mês e dia. Então, e how, que é igual ao dia de hoje, Jin Xian Shi, e how, hoje é dia 1º. Então, ar how é o segundo dia do mês. San how, terceiro dia do mês. Shi how, 10º dia do mês. Então eles vão seguir essa ideia de que eu estou colocando o número e how de mês. Agora se eu estivesse falando ri, Patrícia, iri, ari, sanri, e o ri ele é um pouco chato de falar, então as pessoas dão preferência ao how, ou o tian, mas o tian não é tão comum assim para falar com numerais, na verdade. Ele é mais quando a gente está falando do dia como um substantivo, como um objeto e um substantivo, mas não a data específica, beleza? Então, para datas, quando for acompanhado com o número, ri ou how, não tian. Tian é tipo se eu estiver falando que dia é hoje, ou qual dia vai ser aquela festa. Nós vamos marcar a nossa reunião para que dia, né?
Então, nesses momentos eu vou usar o tian, não como contador, beleza? Então, agora que nós já vimos o ano, o mês e o dia separadamente, agora a gente pode falar disso tudo junto. Então, para falar de datas especificamente, ri, xin, ri, xin. Então, dia e semana, uma data. Passei 2 vezes. Não, passei. Então, para falar um dia específico, em um determinado mês, a gente tem que lembrar sempre que a ordem é do maior para o menor. Então, a gente vai de ano, mês e dia. Então, se eu quero falar, por exemplo, só um mês específico e um dia, a gente vai falar Iê e Hao, 1º de janeiro. Iê e Hao. Iê e Hao, 1 de janeiro. 2月10号 2月10号 10 de fevereiro. 2月 fevereiro, 10号 décimo dia do mês. Então, 10 de fevereiro. 3月23号 3月23号 2月 março. 3月 março. 23 23号 23 dias do mês. Então, dia 23. E aí, 3月23号 23 de março. 12月 12 月 mês. Então, 12月 é dezembro. 31号 31 31 31号 31 dias do mês, 31 de dezembro. E aí, agora a gente vai pra uma parte que ela vai parecer um pouco assustadora. Vai ser uma avalanche de conteúdo pra vocês. Mas é importante que vocês tentem usar esses vocabulários nas tarefas, no dia a dia. Anotem, façam tabelinhas, reescrevam eles, né, para quem gosta de reescrever, para ajudar a memorizar. Agora vamos para Shinsu. Shin de novos, Si de palavras, vocabulário, novas palavras. Então agora é uma ótima hora para vocês aprenderem a falar ontem, hoje e amanhã. Então ontem, zuotian, zuotian. Hoje, 今天 今天 amanhã, 明天 明天 tá? Então, lembrando que quando a gente está falando de dia, né, que é este dia, o dia claro que é depois da noite, né? Então, 明天 é o dia que vem depois da noite, é o momento claro do dia. 明天 a gente vai sempre usar o 天 tian, tian, para se referir a dia, tá? Exemplos. 昨天30号 昨天30号 Então, ontem, 昨天30号 30 de 30, 号 de dia, então ontem foi dia 30. Tá, mas Paty, vocês falaram que a gente tem um verbo de ligação. Porque, por exemplo, no português, essa frase ficaria: ontem foi dia 30. Ou hoje é dia 30. Então, tem um possível verbo, tem um verbo de ligação, por exemplo, no português, que faz essa conexão. O que aconteceria no inglês também, né? Today is. Por que não, nessa sentença que vocês colocaram aqui, não tem? Porque não precisa. Tipo, a gente tá... o Xi, na verdade, ele fica implícito. O chinês é uma língua que eles não gostam tanto de redundâncias, então eles são muito diretos. E aí a gente falaria... 昨天是30号 não tá errado, mas não tem necessidade de colocar o X. Na verdade, é bem mais comum que esse X esteja implícito, tá? Ele não aparece na frase e a gente vai falar 昨天
30号，昨天30号, ontem foi dia 30. 今天1号, 今天1号, 今天é hoje, 1号, dia 1. Então hoje é dia 1, 今天1号. 明天2日, 明天2日. Então amanhã é o dia 2. Amanhã é dia 2. 明天2日. Amanhã é dia 2. Então aqui a gente tentou usar, colocar para vocês as diferentes formas que vocês vão ver, como o re, o how, e aí ficar visível para vocês esses usos, beleza? E aí agora, finalizando, vocês sabem escrever a data em chinês, já viu? Não é tão difícil assim. Lembrando que é sempre do maior número para o menor. Por exemplo, hoje é dia 1º de maio, dia do trabalhador e feriado, tanto no Brasil quanto na China. De curiosidade, hoje é um feriado de 5 dias para os chineses, tá? É uma das épocas que eles mais viajam, porque eles vêm de uma cultura de trabalho, e então eles juntam os feriados, os grandes feriados, como o feriado do Ano Novo Lunar e o feriado do Dia do Trabalhador, em 5 dias de folga, tá? É uma homenagem ao trabalhador mesmo. Para eles é uma data que foi incorporada do calendário ocidental e eles gostam muito, né? Então, por exemplo, a gente vai falar 今天是几号? Que dia é hoje? Então, 2023年5月1号. Então, hoje é dia 1º de maio de 2023. Literalmente o completo oposto do que nós somos em português. Se ficar difícil de lembrar, é só lembrar isso. É completamente diferente. Como exercício, tá? Eu quero que vocês façam essa estrutura com o aniversário de vocês, tá? Eu quero que vocês me falem qual é o aniversário de vocês. Vou dar um exemplo, né? Eu sou de 16 de dezembro de 1996. Então seria 1996年12月16号. 16号. Então, 1996, 1996年, dezembro, 12月16, 16号. Então, eu quero que vocês me mandem, podem me mandar no privado, tá? O aniversário de vocês para testar a criação de datas, né? Escrever datas. Para dias da semana, poder ir indo para a parte final dessa aula, que é muita informação. O dia da semana, ele tem algumas maneiras de ser falado em mandarim. E aí, ele segue a ideia dos dias, que existem maneiras comuns, que acontecem por diferenças regionalísticas, né? De sotaque, ou sotaque não, Gente, eu esqueci o nome agora. Mas vocês sabem o que eu estou falando. E tem uma que é por uma causa de religião também. Mas ela é muito pouco usada, mas é interessante que vocês fiquem sabendo. Mas o Xinchi é a maneira mais comum de se referir à semana ou um dia da semana, tá? Xinchi por si só representa a semana. Então, os dias da semana, eles vão seguir uma fórmula que a gente já viu. Então a gente vai ter o Xinchi e o número no final, tá? É Xinchi seguido do número. Então lembre-se de que, tá? Enquanto o número vem antes de o E em meses ou nos dias mesmo do mês, né? Nos dias da semana, ele vai vir depois. Então ele vem depois de Xinchi. Vamos ver os exemplos, a tabelinha. Eu vou passar a tabela para ficar mais fácil. Então, Xinchi e segunda-feira. Primeiro dia da semana, segunda-feira.
星期一。星期二，terça-feira. 星期三, quarta-feira. 星期四, quinta-feira. 星期五, sexta-feira. 星期六, sábado. 星期日, 星期天. São as duas versões para domingo, tá? Então, voltando no quadrinho anterior, com exceção do domingo, tá? Os dias da semana todos vão começar na segunda-feira. Então, a gente começa a contar 1, 2, 3 na segunda-feira. Então, são formados da seguinte maneira. A gente vai colocar o número de 1 a 6 depois do xinti, que significa semana. E aí, para ficar mais fácil, no português, né, nós falamos segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, o xinti ele está associado com esse feira, para falar no dia da semana. E aí, a gente também pode usar o jiu, que significa semana, ou a terminação feira, jiu, 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 ou ainda existe a terceira versão para falar semana, li bai, semana ou feira também. Tá, o único dia da semana, como a gente viu, que não vai usar essa sequência numérica é o domingo. O domingo, a parte final, a partícula final, vai ser ou ri, que é sol, ou tian, de céu ou paraíso, que é o dia do sol ou o dia do descanso, o dia do céu, dia de Deus, dia do paraíso, né? Então, lembrando que todos os dias da semana vão ter um número e o domingo vai ser xinqiri ou xinqitian. Xinqitian. Botar a tabela. Isso. Então, xinqi, xinqi-ar, xinqi-san, xinqi-si, xinqi-wu, xinqi-liu, xinqi, xinqi-tian. Vocês vão usar muito esse vocabulário na tarefa. Eu gostaria que vocês descrevessem para mim como é a semana de vocês. O que vocês fazem na segunda, na terça. Não precisa ser um cronograma completo, tá? Do horário de vocês, mas de segunda a sexta eu vou pro colégio. Nos sábados eu gosto de ir à praia, ou eu gosto de ir ao shopping, ou... Então, se vocês precisarem de ajuda com os vocabulários, só nos falar, a gente ajuda vocês, corrige ou manda mais vocabulário, se for o caso. Mas é mais ou menos essa ideia para vocês fazerem um mini cronograma, uma tabelinha aí, e aí colocar algumas atividades. Se vocês quiserem, podem mandar as atividades, essas atividades, né, o que você faz no dia em português mesmo, e aí só usem os dias da semana ali para mostrar pra gente que vocês entenderam como usa e para poder treinar, fixar melhor, né? A segunda maneira de falar, que é usando jou i, segunda-feira, jou ar, terça-feira, jou san, quarta-feira, jou si, quinta-feira, jou wu, sexta-feira, jou liu, sábado e jou ri, domingo, tá? De curiosidade, como a gente fala fim de semana em mandarim? É jou mo. Então, mesmo usando com frequência o xinti para representar a semana, os dias da semana, quando a gente está falando de feriado, de fim de semana, a preferência é usar o mo. E por último, nós temos o li bai, tá? Dentre todas essas formas de nomear os dias da semana, que são muitas, o xinti e o jou são as formas mais comuns, tá? O li bai, ele não é tão comum, ele é uma expressão, tá, que se originou no cristianismo presente na China, porém todas essas versões, elas estão corretas e elas são aceitáveis, sendo cada uma das muitas variações linguísticas que a gente vê no mandarim. Tá? O jou é comum, por exemplo, entre as regiões que falam cantonês, quanto os lugares que falam mandarim de maneira oficial, né?
como a capital, Beijing, Shanghai, eles vão dar preferência ao Xinjiang. Então, vai seguir a mesma ideia, Libai e um número, Libai I, Libai R, Libai San, Libai Si, Libai Wu, Libai Liu, Libai Ri, Libai Tian. E aí nós temos os dias da semana. Agora, tem aqui uma lista de vocabulário para vocês, tá? Que vou mostrar outras expressões temporais que são muito comuns, tá? Elas vão indicar passado, presente e futuro próximo. Então, essa aqui na verdade é mais para que vocês tenham já acesso a essas palavras, que vocês já vejam elas, porque a partir de agora a gente vai começar a usar muito, tá? O da Houtian não é tão usual assim, por exemplo, como ontem e amanhã, né? Ou hoje, mas ele é utilizado, tá? Ele é o dia depois de amanhã. A gente fala da Houtian, da Houtian. Depois de amanhã, Houtian, Houtian. Amanhã, Mingtian, Mingtian. Hoje, Jingtian, Jingtian. Ontem, Zuotian, Zuotian. Antes de ontem, Tiantian, Tiantian. O dia antes de ontem, Da Jianjian, Da Jianjian. E aí, continuando com outras palavras, tá? Aqui a gente tem os pronomes demonstrativos, por exemplo. 这个月, esse mês. 这个月. Lembrando que sempre que a gente usar um pronome falando sobre um mês, tem que ter o ge no meio para diferenciar do mês, de como nós pronunciamos mês, por exemplo, né? Então, se eu for falar dezembro, neste dezembro eu vou para a China. Então, 这个是2月. Então, neste mês de dezembro, continua a frase. Agora, se eu falar só 这12月, este dezembro, e ele pode acabar sendo confundido sem o contador. Então, sempre que vocês forem falar mês que não precisa do numeral, usem o contador. Então, esse agye, o próximo mês, xia, a gente vai ver na próxima aula, o uso de xiaishan, tá? Eu vou trazer na próxima aula. Mas xiagye é o próximo mês. Xiagye, o mês depois do mês que vem. Então, shangye, mês passado. Shangye, mês passado. Shangqingqiyu, Shangqingqiyu. Então, xingqiyu, segunda-feira. Shan, de última segunda-feira. Ou a segunda-feira passada. Então, xialibai wu, próxima sexta-feira. Xia, de próximo, tá? Já que vem depois. Então, libai wu, sexta-feira. Próxima sexta-feira. Da jiangnian, o ano antes do ano passado. Da jiangnian. Então, jian, por si só, já é o ano antes do ano passado. Da jiangnian. Da, lembrando que é grande. Então, eu tenho um grande espaço de tempo entre ainda o ano passado. Antes do ano passado. Então, antes do ano passado, eu tenho o ano antes do ano passado. Há 2 anos atrás, né, no caso. Eu uso 3 anos atrás, da Tiangnian. 2 anos atrás, Tiangnian, que é o ano passado. Antes do ano passado. Então, Tiangnian. E as últimas, que é Qinian. Qinian é o ano passado. Qi é o verbo de passar, ir em algum lugar. Então, Qinian é o ano que passou. Ano passado. Jingnian, esse ano. Mingnian, ano que vem. Lembrando que Min é claro, Sol, a mudança entre Lua e Sol, ou seja,
é uma mudança de ano. Minyan, então o ano que vem, o ano que ainda vai mudar, então o ano que vem. E Honyan, que é o ano depois do ano que vem, algo que está muito distante. O Ho e o Tian, o Shan e o Xia, eles vão fazer muito mais sentido quando a gente aprender demonstração de lugares, tá? Que é o próximo conteúdo depois de números. E aí, por agora, é só para que vocês conheçam esses vocabulários, mas eles vão fazer sentido e vão ficar mais fáceis de lembrar depois que a gente aprender localização, tá? Porque eles são muito, eles estão associados à localização física, tá? Então vai fazer ainda mais sentido. Adiantando, Tian é algo que está à sua frente e Ho é algo que está no passado, ou atrás de você, né? Nas suas costas. Então, a gente vai ver essas ideias mais aprofundadas e aí a gente pode voltar nessa parte de tempo para explicar melhor o porquê que são usados eles ou não, tá? E aí, alguns exemplos para vocês de... Nossa, desconfigurou completamente. Eu acho que no slide que eu vou mandar para vocês não vai ficar assim, mas por segurança eu vou mandar no PDF e aí vai estar certinho, eu prometo. Mas desconfigurou completamente no celular. Então a gente aqui para só finalizar então alguns exemplos de como nós perguntamos qual é o dia, que dia é hoje. Então alguns exemplos. A gente já viu de, que dia é alguns, é um número indefinido. E aí, então, a gente pode usar esse número indefinido para fazer perguntas. Eu quero saber qual é o dia e o mês. Dia de Hao. Dia de Hao. Dia de Hao. Dia. Qual é o mês? De Hao. Qual é o dia? Então, qual é o dia e o mês? Jinjian Zhi. Jinjian. Dia de Hao. Xinqi Zhi. Então, qual é a data de hoje? Estou perguntando em ordem sobre o mês, dia, sobre o dia, dia, Hao, Xinqi Ji e o dia da semana. Eu quero saber a data completa, para eu não esquecer. E Xinqi Ji é uma maneira muito mais curta de falar, gente, qual é o dia da semana? E Jinjian Xinqi Ji. Hoje é qual dia da semana? Igual, hoje é feriado e eu estou completamente perdida. It's Monday. É segunda-feira. Então, vamos lá. E a tarefa de vocês. Então, contem-me qual é o tempo de vocês, como ele está distribuído, o que vocês fazem durante a semana, qual é a programação de vocês. Essa semana tem algum evento especial? Não tem? Qual é o dia do seu aniversário? Quero que vocês sejam criativos e mandem um textinho ou um Excel, que vocês quiserem, que me conte sobre como vocês separam o tempo de vocês. E aí, lembrando que esse tempo aqui é focado em mês, ano e dias da semana, beleza? Porque a próxima aula a gente vai ver tempo de relógio. Bye bye, 再见。